Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos a esse canal. E hoje eu quero falar aqui sobre uma nova série que está começando hoje no canal, que se chama Grandes Artistas. Nessa série eu quero explorar um pouco a carreira, a obra, os álbuns dos meus artistas favoritos, dos meus músicos favoritos, explorar aí os motivos pelos quais eu aprecio tanto essas obras e dar uma olhada na carreira de cada um, na trajetória de cada um, e entender aí o motivo de tanto sucesso e de esses artistas produzirem músicas de tanta qualidade, certo? Hoje, no primeiro episódio dessa série, eu quero falar sobre o cantor havaiano Bruno Mars. Mas antes de começar a falar do Bruno Mars, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal se você não tiver inscrito, que aqui vai sair vídeo toda segunda-feira e tem shorts saindo toda quinta-feira também, certo? E pedir o seu like nesse vídeo se o assunto te interessar, se você gosta aí da obra do Bruno Mars, e pedir para você enviar esse vídeo para algum amigo que também goste, certo? Então, começando a falar aí sobre o Bruno Mars. O nome verdadeiro do Bruno Mars é Peter Gin Hernandez, ele é havaiano, certo? E ele teve um contato com a música desde muito cedo. Se você procurar na internet, inclusive, é muito interessante que você ache um vídeo dele fazendo uma apresentação bem criança, assim, com 5, 6 anos de idade, mais ou menos, fantasiado de Elvis Presley e cantando a música do Elvis num palco, assim, né? Então a família dele era composta por músicos e ele não conseguiu fugir dessa, certo? Então, desde cedo ele tem muito contato com os instrumentos, com o canto e tudo isso, até que quando ele atingiu a juventude, ele resolveu se mudar para os Estados Unidos, foi morar em Los Angeles para perseguir aí o seu sonho de construir uma carreira musical e ser como aqueles grandes artistas que ele admirava tanto, Elvis Presley. As principais influências do Bruno Mars, notoriamente, é o Elvis Presley, o Michael Jackson, os grandes artistas da Motown da época dos anos 70, aquele funk, certo? Música negra americana, aqueles grupos vocais, enfim, os grandes nomes da música estadunidense chamaram ele para os Estados Unidos, né? E ele se mudou para Los Angeles. E foi aí, nessa época, que ele ingressou à gravadora famosa Motown Records. E essa gravadora foi justamente a responsável por lançar grandes nomes da música, como o Marvin Gaye, o Michael Jackson, os Jackson's Five, certo? E ele acabou assinando um contrato com a Motown nos anos 2000, ali mais ou menos por volta de 2004, 2005. Esse contrato acabou não dando em nada, não houve nenhum lançamento oficial dele debaixo do nome da gravadora, mas foi extremamente importante para a carreira do Bruno Mars esse contrato, porque ele conheceu os seus grandes parceiros que fariam parte aí do processo de escalada dele para a fama, para o estrelato, que são dois músicos excelentes, que é o Philip Lawrence e o Ari Levin. Eles se uniram ali com o Bruno, são produtores musicais também, perceberam que ele tinha um talento extraordinário já, para um cara tão jovem, e começaram a compor juntos, ensaiar juntos e fazer produções musicais juntos. Além disso, eles também apresentaram o Bruno Mars para um pessoal muito importante que foi a equipe da gravadora Atlanta, né? Atlantic Records, na verdade, Atlantic Records, que foi a gravadora que assinou o contrato com o Bruno Mars e lançou ele como um artista solo, Atlantic Records. Então, o que aconteceu aí? Demorou uns 3 anos, mais ou menos, até ele receber a aprovação desse contrato da Atlantic Records, mas por volta ali de 2009, 2010, ele conseguiu esse contrato e começou ali a atuar na gravadora como um coprodutor de outros grandes artistas. Então você tem esses artistas dos anos 2000, do final dos anos 2000, como aquele rapper B.O.B., o CeeLo Green, a Kesha, e o Bruno Mars começou a trabalhar com essas pessoas. Então muitas das músicas desses artistas ele co-produziu, co-escreveu essas músicas. Ou então compôs a música inteira, como é o exemplo daquela famosa F.U. do CeeLo Green, né? Foi o Bruno Mars que compôs. Também começaram a surgir hits com o nome do Bruno Mars, com a participação dele como Nothing on You, do B.O.B., e aquela Billionaire, certo? Então essas são só alguns exemplos. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem muito mais músicas que foram produzidas aí pelo Bruno Mars nessa época. E ele estava ali ganhando destaque dentro da gravadora, da Atlantic, e eles perceberam que chegou o momento de investir nele, como um artista solo, que sempre foi o grande sonho dele. E aí foi que em 2010 ele começou a gravar e a compor junto com esses amigos que ele tinha feito, que são os produtores Philip Lawrence e Ari Levine, juntou mais uma galera ali, formou uma banda, que seriam os Hooligans, certo? A banda de apoio do Bruno Mars. E juntos eles começaram a compor as músicas que seriam as músicas autorais do Bruno Mars, até que em 2010 ele conseguiu aí seu primeiro lançamento solo, que não foi nem esse álbum aqui não, o primeiro álbum dele foi um EP chamado It's Better If You Don't Understand, que é uma linha da letra da música
The Other Side, certo? Que ele canta com o CeeLo Green e o B.O.B. O que aconteceu? Esse EP foi lançado com as músicas que já estão inclusas nesse primeiro álbum aqui, que é o Doo-Wops and Hooligans, de 2010. Ele abria com uma faixa bônus desse álbum, que é a Somewhere in Brooklyn, que é uma música bem legal, assim, não é nada extraordinário como as outras músicas do álbum, mas é uma música boa, certo? E aí o que aconteceu? Esse EP foi lançado só para testar ali mais ou menos o que iria acontecer, não gerando tanto impacto assim inicialmente, mas a partir do momento que ele produziu esse álbum em 2010, que é o Doo-Wops and Hooligans, gravou os clipes maravilhosos que tem aqui, como o clipe de Grenade, né, que ele tá puxando aquele piano com uma corda dentro de um túnel. O clipe da Just The Way You Are também é bem legal. The Lazy Song, né, todo mundo lembra aí. Quem tem aí por volta de 20, 30 anos escutou isso aqui milhões de vezes, tocava na rádio esse álbum aqui, do começo ao fim, todas as faixas são grandes hits, né? E isso aqui ficou notório quando o álbum lançou, o sucesso e a força dessas músicas, porque quando esse álbum foi lançado em 2010, ele já explodiu mundialmente de uma forma impressionante, né? Ainda mais para um artista novo na época. E o álbum atingiu aí, ganhou ali o disco de platina, já vendeu 1 milhão de cópias rapidinho. Os singles alcançaram o primeiro lugar nas paradas. O single Grenade e Just The Way You Are foram direto para o topo da Billboard, né? Primeiro lugar, disco de platina. Então foi uma abertura de carreira sensacional do Bruno Mars aí. E todo mundo aí que estava consciente nessa época aí, mais ou menos de 2010, 2011, já ouviu infinitas vezes na rádio as músicas desse álbum, né? E ele abre aí com uma música linda demais, que é a Grenade, né? Bem sentimental mesmo, mostrando ali o poder dele de compor melodias muito bonitas. Just The Way You Are, Our First Time, mais lenta, né? E aí vem as músicas mais animadas, um rockzinho ali em Runaway Baby, The Lazy Song, que tem aquele clipe dele com os macacos no quarto, né? Que é bem legal. E Marry You, também uma música mais romântica. Talking to the Moon, que é uma balada belíssima, que todo mundo aí que está mais ou menos na faixa etária dos 20, 30 anos já ouviu essa música, já sofreu cantando essa música, e não vem falar que é mentira, que é verdade. Essa música tocou tanto no rádio na época que, cara, quando você escuta essa música hoje, você consegue ouvir a vinheta do canal de rádio no final, de tanto que tocou. Todas as faixas desse disco aqui são um sucesso absoluto, são músicas fortíssimas, e é um grande, grande álbum de estreia do Bruno Mars. É o meu favorito, inclusive, até hoje, porque traz muita nostalgia daquela época, né? Isso aqui, cara, você não precisa nem ter o CD ou ter escutado o álbum como um todo. Se você colocar para ouvir esse álbum, você vai saber cantar provavelmente todas as músicas, de tanto que elas tocaram, de tanto sucesso que fez, né? Além dessas que eu já falei, tem uma música de reggae com o Damian Marley, certo? Que é Liquor Store Blues. Tem uma balada bem bonita, Count on Me, mais acústica, né? Que ele canta ali uns falsetes. Bruno Mars tem uma potência vocal espetacular, uma precisão vocal, né? Nos shows dele sempre isso ficou muito claro, o talento dele como um artista ao vivo, né? Os shows dele são espetaculares, às vezes os vocais que ele faz no show são até melhores do que você escuta no estúdio, isso é raríssimo de acontecer, certo? The Other Side também é uma música muito, muito legal de pop, com o CeeLo Green e o B.O.B. Tem aqui a Summer in Brooklyn como uma faixa bônus, que estava naquele EP de 2010, e uma versão acústica de piano de Talking to the Moon. Então foi uma estreia espetacular do Bruno Mars, lançou ele logo de cara para o estrelato. Ele continuou aí produzindo seus singles, tanto que saiu junto com aquele filme do Crepúsculo lá, né? Não sei direito qual que é, não. Mas aquele single It Will Rain. Toda vez que o Bruno Mars inventa de lançar um novo single, uma nova música, ela vai para o número 1 das paradas. É impressionante, toda vez. E não foi diferente em 2012, quando ele resolveu começar os lançamentos do seu segundo álbum, que é esse aqui, que é o Unorthodox Jukebox, de 2012. Ele lançou o primeiro single desse álbum, que é a Locked Out of Heaven, e ela já foi direto pro número 1, como de costume do Bruno Mars. Uma grande música também, muito animada, cativante, todo mundo sabe cantar. E aí começaram, né, os outros singles, tem aí Treasure, e foi aqui que ele começou o processo que ele iria continuar depois, que é trazer os elementos da música dos anos 70, daquela era da Motown, da Black Music americana, Marvin Gaye, Jackson's Five, aquele grupo vocal, Soul Train, né? E ele começou essa influência da música setentista, começou a expor mais isso, né, essa influência que ele teve, justamente nessa música Treasure, que tem até um clipe que é muito legal, né, ele com aquelas roupas, com aquele visual bem retrô, dançando, bem naquela onda da disco music, certo?
Então, cara, esse álbum aqui também é sensacional. A discografia do Bruno Mars é curtíssima, mas ela é quase que inerrante, né? Não tem nada fraco. Uma outra música ali mais fraquinha, mas os álbuns são sempre muito consistentes, muito bons. Esse aqui também foi um grande sucesso porque ele trouxe um hit imenso do Bruno Mars, que é a balada romântica, bem melancólica, When I Was Your Man, né? Que está aí no imaginário de qualquer pessoa que esteja viva ainda. Então, assim, é um grande, grande álbum. Ele abre com Young Girls, que é uma música muito bonita. Se você não conhece, ela não tocou tanto assim no rádio, mas quando você vai ouvir o álbum, essa música já te pega de cara porque é muito bonita mesmo a melodia, né? Ele cantando aí sobre essa vida de solteiro que ele levava na época. Tem a própria Locked Out of Heaven, que é bem mais animada. Gorilla também é muito legal. Treasure, espetacular. Uma música dessa em 2012, fazer o sucesso que fez, mostra que a boa música ainda tinha espaço, né, na época. Moonshine também é uma balada muito bonita. When I Was Your Man, não precisa nem falar, balada super emotiva. Tem umas performances ao vivo dele cantando When I Was Your Man que é impressionante, cara. Tem uma especial no programa da Ellen, que, cara, quando você assiste, você não acredita que ele tá cantando aquilo ali de verdade, porque ficou melhor o vocal dele do que no CD. Impressionante, ele faz uns agudos ali, uns melismas, passeia pelos registros vocais de uma forma brilhante, né? Natalie é uma música muito divertida também, bonita melodicamente, como sempre. Show Me, também um pouquinho mais fraca, mas é uma boa música. Money Make Her Smile também tem um refrão bem animado. E If I Knew, que é linda, uma balada assim meio retrô, né, com aquelas harmonias vocais, lembrando ali os Beatles e aquele pessoal ali dos anos 60, 70. Então, mais um grande lançamento do Bruno Mars de 2012 para alavancar mais ainda a carreira dele que já estava no céu, certo? E aí vem sempre lançando novos singles, né? Entre esse álbum e o próximo veio o grande, grande hit que ele fez, que é a Uptown Funk, né? Que é uma colaboração também, que se você for olhar tem quase 1,5 bilhão de visualizações, uma música assim, eternamente famosa também, que caiu nas graças do público aí. Certo? Bruno Mars sempre muito carismático, né? Não só musicalmente, mas o jeito dele se comunicar nas entrevistas, ele rapidamente caiu aí na afeição do público para ficar, porque tendo em vista aí a última vinda dele para o Brasil, ficou claro que ele consegue mover as multidões ainda com muita facilidade. Isso era um grande artista mesmo. E aí veio o terceiro álbum dele de 2016, que é o 24K Magic. Esse aqui também é um grande álbum, eu acompanhei o lançamento dele na época, eu lembro que foi muito legal você ver o single saindo. Tem músicas sensacionais nesse álbum aqui, eu destaco a That's What I Like, que é um single também, deve ter mais de 1 bilhão de visualizações já, né? Famosíssima música, excelente. Versace on the Floor talvez seja a minha favorita, com aquela onda bem retrô, né? O tecladinho. Cara, aquilo ali é lindo demais. Músicas assim, maravilhosas aqui. A própria 24K Magic não é tão musical, assim, tão melódica, assim, que ele mais fica recitando os versos, mas é divertida, né? Tem aquele clipe cheio, todo luxuoso dele com os carros, as festas dele lá. Chunk também, mais ou menos na mesma pegada, Perm. É um disco que, assim, ele abre com essas três músicas que não são tão naquela onda mais melódica, mais pop tradicional que ele tinha no primeiro álbum. É mais voltado para aquele visual retrô, mas também músicas mais animadas, né? E aí tem as baladas lindas aqui, né? Too Good to Say Goodbye, que é a música que fecha, enfim. Dentre os três álbuns dele de estúdio solo, que só tem três até hoje, esse aqui não é o meu favorito, seria o terceiro na colocação do meu ranking aí dos favoritos, mas é um grande álbum também, gosto muito, tenho memórias muito boas com ele, 2016, 24K Magic. E aí, o próximo álbum que a gente tem, de novo, em meio a grandes hits que ele lançou, grandes singles, né? Tinha uma música chamada Please Me, que eu acho que é com a Cardi B, que eu achei bem legal também, deve ter saído mais ou menos nessa época aí, 2019, por aí. E aí, em 2021, ele resolveu dar um tempo com aquela banda dele, Hooligans, que acompanhou ele nesses primeiros álbuns, nas turnês e tal. E ele veio com esse quarto álbum dele, que é o Silk Sonic, que é um projeto que ele teve com o músico Anderson .Paak, que ficou espetacular. Aqui ele mergulha de vez naquela onda setentista da Motown, né, da Black Music. Isso aqui tá do começo ao fim, é um álbum muito orgânico, é menos voltado para aquele pop mais com efeitos digitais, mais tradicional, é totalmente aqui assim, tocado com instrumentos de verdade, músicas orgânicas, músicas animadas, com muita harmonia vocal para remeter àquela época dos anos 60, daquele funk setentista que é maravilhoso. Então aqui, de novo, Bruno Mars resolveu, vamos lançar um single de sucesso. Foi lá e lançou Leave the Door Open em primeiro lugar direto. Milhões e milhões de acessos. Foi a primeira música
do ano lá, né? Primeiro lugar no Spotify, na Billboard, em tudo que é coisa, porque é uma música espetacular. As harmonias vocais muito bem trabalhadas aqui com o Anderson .Paak. O álbum do começo ao fim é nessa onda aí, super divertido, super nessa onda do funk americano. Né? Então, um grande álbum, muito bom mesmo, Silk Sonic. Se você não conhece, escute o álbum inteiro, tranquilo. É um álbum curto, acho que não chega nem a 40 minutos, mas é sensacional. Assim. E aí ele continua aí até hoje com esses hits. Recentemente ele lançou um single com a Lady Gaga que é sensacional também, né, que todo mundo aí já escutou. E assim, cara, o Bruno Mars é um grande artista, extremamente talentoso, multi-instrumentista, e isso é raro de se ver hoje em dia, porque o cara é um dançarino, o cara toca violão, toca guitarra, toca bateria. Se você for assistir os shows dele, você vai ver, ele senta na bateria e toca solo de guitarra, toca piano, toca tudo, compõe tudo, produz. Então é um artista completo, não falta nada ali como um grande músico, um grande astro. Bebe muito da fonte de uma grande era da música, que é os anos 60, 70, Michael Jackson, Elvis Presley, e assim, é um dos grandes nomes da música pop de hoje em dia e vai continuar sendo, com certeza, qualquer empreitada artística que ele for seguir aí, com certeza vai ser um sucesso, porque foi a regra na carreira do Bruno Mars, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like no vídeo que ajuda na divulgação, se inscreve no canal, envia para alguém que goste do Bruno Mars, se você gostou do que eu falei. E ficamos por aqui. Até semana que vem.